de fato, né, priorizar a saúde, né, Rafael? É verdade, Martins. Um abraço para você mais uma vez. Dizer que neste momento, a partir de agora, o Momento Vivere, trazendo sempre dicas, informações, tirando dúvidas, alertando a nossa comunidade. E conforme você mesmo disse, é momento de cuidar da saúde, porque saúde é a prioridade. Pelo menos devia ser para muitas pessoas que ainda não atentaram, né? E temos a satisfação de trazer um novo profissional, um profissional que está chegando, estreando hoje no Centro de Saúde Vivere, no nosso momento também aqui na Rádio Guarabira FM, Dr. Matheus Carvalho, que é médico otorrinolaringologista, trazendo um tema muito bacana sobre rinite também, dúvidas, mitos, verdades. Mas antes disso, vamos recebê-lo, né? Saudá-lo. Dr. Matheus, seja muito bem-vindo aqui a Guarabira, a Vivere e a nossa rádio. Muito obrigado, Rafael. Um prazer estar falando com vocês. Esse tema é muito importante, né? O tema de rinite, principalmente nessa época do ano, eu acho que do consultório, mais de 50% dos atendimentos é sobre isso, nessa época do ano, não tem jeito, né? Então, assim, é um prazer muito grande estar aqui em Guarabira, estar aqui conversando com você e com os ouvintes da rádio. Pois é, doutor Matheus, vamos começar por uma questão que eu acho que é basilar, né? O que é realmente a rinite? O que vem a ser rinite? Vamos explicar. Então, a rinite, muitas pessoas acham que a rinite é só alérgica, que só tem a ver com alergia, e não é bem isso. A rinite tem vários tipos, inclusive existe até uma rinite medicamentosa. Existem rinites que tem a ver com o excesso de uso de vasoconstrictores nasal. Sabe aquelas gotinhas que a gente pinga no nariz para dar uma desobstruída? Aquilo ali pode até causar uma rinite por causa disso, piorar o quadro. Então existem vários tipos, não só alérgica, mas também rinites sazonais, tem a ver com a questão da temperatura, com a questão da época do ano, principalmente agora nessa fase do ano que a gente está, que é um pouco mais seco, um mais frio também, realmente piora o quadro, entendeu? É verdade. Bom, nós sabemos que muitas pessoas sofrem, não tratam e precisam identificar, e é bom a gente falar hoje sobre o que a pessoa sente, quais sintomas que a gente pode dizer assim, é rinite, né? Então, a rinite é muito confundida com sinusite e também às vezes com resfriado. Então, a rinite, o principal sintoma, geralmente é quando o paciente está com aquele sintoma de obstrução nasal, sente uma coceira, um prurido, um incômodo, principalmente na região da frente aqui da face, e também ocular, né? Tem muitos pacientes que você vê, já olha para a pessoa, já sabe que ele tem rinite, começa a ficar coçando o nariz, o olho irritado. Então, esses são os sintomas mais característicos, mas claro, não é uma regra, não é todo mundo que vai ter exatamente o mesmo sintoma. Então, a gente primeiro precisa fazer uma avaliação para saber se é um quadro de rinite, como que a gente vai tratar, e diferenciar de sinusites e resfriados, que o tratamento é um pouco diferente, né? Interessante. E existe cura para a rinite ou só controle? Então, a rinite é uma doença crônica. Então, assim, não tem uma cura, mas hoje em dia, com o tratamento medicamentoso, imunoterapia, tem vários tipos de tratamento que a gente consegue controlar bem, tá? Então, apesar de não ter uma cura, tem um controle que é bem satisfatório. Tem uma pergunta muito recorrente que é a seguinte: quem tem rinite pode ter animal de estimação? Porque existe esse alarde, não pode criar nada, eu gosto de gatinho, de cão, enfim, mas não posso. Pode ou não pode, doutor? Então, isso aí depende, né? Tudo depende, mas assim, a questão de poder, pode com certeza, porém tem pacientes que têm mais predisposição a ter alergia a pelo de gato, pelo de cachorro, por isso que tem inclusive alguns testes alérgicos que dá para fazer para saber se você tem essa atopia ou não. Porém, mesmo se você tiver, você pode ter o cachorro, pode ter o gatinho, pode ter seu bicho de estimação, que hoje em dia, assim, faz parte da família. Inclusive eu também tenho cachorro, praticamente filho, né? Então, você pode ter, mas deve evitar que ele suba na cama, evitar que você fique muito cheirando ele, dando beijinho. Eu sei que a gente gosta e tal, mas realmente pode predispor crise, entendeu? Então, assim, você pode ter, com certeza, mas deve evitar que fique muito no seu quarto, que é o ambiente que você fica mais. Querendo ou não, a gente, pelo menos umas 8 horas do dia, teoricamente, é para estar dormindo. E quando está em casa, muitas pessoas ficam no quarto, né? Então, o quanto menos entrar no quarto, subir na cama,
aí é o que a gente sempre orienta, certo? É verdade. Rodrigo, você que tem convivência com rinite, Crônica. tire sua dúvida aí. Crônica. Tire sua Aproveita dúvida. tirar a minha dúvida. Quem tem rinite tem sinusite também? Porque muita gente, não, quem tem sinusite, tem a rinite, tem tudo junto num lugar só. É verdade, doutor? Ou pode ter apenas um, ou até o tratamento é diferente? Não basta um, é um combo, né, Rodrigo? Um combo, né? Não, na verdade, assim, você tem que saber diferenciar o que é rinite e o que é sinusite. Tem muito paciente que chega no consultório falando, doutor, eu tenho uma sinusite crônica. Aí eu falo, não, calma aí, vamos conversar. Aí, assim, a rinite é uma inflamação da região da mucosa nasal. Então a mucosa nasal fica mais irritada, dá esses sintomas que eu comentei, como coriza, espirro, sensação de aquele ardor na face e tudo mais. A sinusite geralmente é um quadro mais agudo. Então, assim, existe sinusite crônica? Existe. Só que geralmente é um quadro bem mais complexo. Geralmente até tem que operar. Tem muitos casos que tem que operar, fazer uma cirurgia endonasal para abrir alguns seios da face. Então é muito mais difícil que o paciente tenha uma sinusite crônica do que uma rinite. A rinite é bem mais comum, entendeu? E os sintomas são um pouco diferentes. A sinusite é um quadro de infecção, inflamação nos seios paranasais. Então, o nosso nariz, o nosso crânio não é totalmente fechado. A gente tem os seios paranasais, tem o seio maxilar, o etmoidal, o esfenoidal, que são seios que é para passar ar, certo? E aí, o que acontece na sinusite é que esse seio que é para passar ar, junta secreção, a bactéria vai lá, se aproveita, vira uma infecção bacteriana e causa aquela dor de cabeça, secreção crônica, fica aquele catarro verde, espesso. Muitos pacientes que têm sinusite crônica, inclusive, tem que ficar todo mês indo no otorrino, fazendo antibiótico todo mês, às vezes tem que operar. Então, assim, é um quadro bem diferente, tá? Então, existe muito essa confusão, realmente. O paciente acha que tem, mas tem que ser uma avaliação minuciosa com o otorrino ali pra gente ver se é ou não e como a gente vai tratar, certo? Eu tenho que fazer pra saber qual é a minha ite, né? Se é rinite ou sinusite. Exatamente. Eu sei que eu tenho alguma coisa. E até, doutor, aproveitar, há dias atrás eu tive uma coisa que eu nem sabia que tinha. Vou aproveitar e fazer a consulta aqui do 0800. Eu não sabia que tinha a conjuntivite, que pode ser também alérgica. Eu tive uma noite, começou o olho a inchar, todos os sintomas da conjuntivite, mas no outro dia, após tomar um antialérgico, passou. Pode ter alguma relação, doutor? Sim, e inclusive a gente tem uma estrutura chamada ducto nasolacrimal. E aí essa estrutura passa no nariz. Então por isso que é muito comum o paciente estar com crise de rinite, ter uma congestão ocular também, o olho ficar irritado, ficar vermelho. E as duas coisas podem se associar sim, tem relação. Olha, tá vendo aí? Começar a buscar, viu, Rafael? Que a gente tem... Eu sou danado pra ter doenças e não procurar o atendimento médico, que já poderia estar bem melhor, né, doutor? Com certeza. Pois é. Tomando medicamento. Guarde dinheiro, Rodrigo, não guarde doença. Vamos passar lá pra conversar melhor. Não tô guardando nem dinheiro, quanto mais vai estar guardando doença. Tem que começar a procurar. Rodrigo, mas eu acho que uma das questões que todo mundo pergunta é se o clima influencia. Questão da rinite, né? Mudou o tempo. Tem gente que diz, olha, mudou o tempo, eu já começo. Vem uma nuvem lá em João Pessoa, aqui em Guarabira. Sou eu e o clima-tempo, com a previsão do tempo. Sai no jornal na noite, o cara já sei que amanhã, né? Então, doutor, funciona assim também? O clima influencia mesmo? Influencia, como eu falei. Existem rinites irritativas e também rinites sazonais, que tem muito a ver com a época do ano. Então, esse tema é muito importante a gente comentar agora, no meio do ano, justamente porque é a época que mais dá sintoma, que mais tem crise, mais os pacientes se queixam. Então tem muito a ver com o tempo seco e o tempo frio. Então tem muitos pacientes que, por exemplo, tu tá morando em Brasília, tá morando em São Paulo, que é mais seco, tem muita crise, vem aqui para Paraíba, vem para João Pessoa, que é mais úmido, tende a melhorar um pouco. Então, assim, tem muito a ver. E também a questão de em climas mais secos e frios, a gente tem uma tendência também de ficar em ambientes mais fechados. Porque, por exemplo, quando está no verão, é um tempo mais úmido, mais agradável, o paciente faz muito atividade ao ar livre, caminhada na rua e tal. E quando é nessa época do ano, fica em ambientes mais fechados, isso aí predispõe a proliferação de vírus, bactérias, ácaros, né? Então realmente piora. Tranquilo. Vamos dar algumas dicas, porque tem tanta coisa que a gente aprende, não sabe se é verdade, né? Rodrigo, tem aquela dica: abra a porta, deixa o sol tomar conta do quarto. Aí coloque o travesseiro, o colchão lá no sol.
ventilador, ar-condicionado, enfim, eu queria que o senhor pudesse, diante do cenário clínico, dizer para nós, no dia a dia, o que é que pode ser evitado, o que deve ser evitado e o que a gente deve fazer para não sofrer tanto com rinite. Ô, Rafael, posso incluir também? Inclua. Porque o pessoal diz, não, toma aqui o antialérgico, toma esse comprimido de histamina, olha, todo tipo de medicamento. Os antialérgicos todos. É uma bolsinha, né? Histamina, loratadina, não sei o que, tindina, já todos eles o pessoal sempre vai recomendando e o pessoal vai... Sem avaliação médica, né? Avaliação. Deu certo pra mim. Vamos colocar aí também. Muito comum. Vamos colocar. São automedicação, né? Que é outro problema. Então, assim, essa pergunta aí é uma coisa que o principal que todo mundo deveria fazer seria a lavagem nasal. Se todo mundo lavasse o nariz com soro fisiológico, já melhoraria 50% dos problemas aí respiratórios que poderia ter. Então, assim, a questão da rinite, a lavagem nasal é essencial. 50% do tratamento é a lavagem nasal. Aqui a gente acha que é besteira, às vezes acha que não é nada demais, porém é muito importante. Então, geralmente quando o paciente tem uma rinite crônica, já é um paciente que tem essas queixas, a gente orienta a lavar o nariz no mínimo 3 vezes por dia, e quando está em crise, orienta a fazer 6 vezes. E hoje em dia a gente tem muitos dispositivos que você pode comprar na farmácia. Existe garrafinha, seringa, tem jatos contínuos também que são bem práticos de usar. Então isso aí já não é mais uma desculpa, porque tem vários tipos de tratamento, né? De soro fisiológico no caso. Isso é o principal. Da questão ambiental é muito importante também. Então essa questão de você deixar a casa mais arejada, não deixar a questão do ventilador, dormir com o ventilador na sua cara, tem que sempre limpar bem as hastes do ventilador, pelo menos a cada 48 horas. A roupa de cama para quem tem rinite, existem também alguns travesseiros com um tecido, uma capa antialérgica. Existem vários tipos de atitudes que você pode fazer para evitar a crise. Então isso aí de colocar o colchão no sol é verdade, isso aí faz sentido, porque aí você vai ter menos predisposição de ter ácaros, poeiras. Então isso aí realmente tem a ver. Muito legal. E a automedicação tem muito cuidado, né? Muito cuidado, principalmente com os vasoconstrictores nasais, porque assim, a gente sabe que é baratinho, tem em toda a farmácia, tem ali no balcão, então a pessoa acaba usando. Por quê? Porque quando você coloca aquelas gotinhas, na hora você sente que abriu, melhorou ali, mas aí depois de minutos piora de novo e dá um rebote. Então a longo prazo, como eu falei, isso aí pode piorar o quadro de rinite e dar uma rinite medicamentosa. Então tem que ter muito cuidado, principalmente com esses vasoconstrictores nasais. Então, por exemplo, comecei hoje com uma crise de espirro, tô com o nariz entupido, tá coçando e tal. Primeira coisa a fazer, lavar o nariz com soro, usar medicações sintomáticas, se tiver com dor de pirona, se realmente já tem o costume de usar antialérgico, pode usar um antialérgico mais simples ali, uma loratadina, desloratadina. E aí, se não passou em 2, 3 dias, procure otorrino, porque pode ser outra coisa. Pode ser que já tenha evoluído para uma sinusite, pode ser um quadro que a gente tem que entrar com algum corticóide, algum antibiótico. Então, inicialmente fazer a lavagem nasal e remédios sintomáticos. Depois de 2, 3 dias não melhorou, procura o médico. Se tiver a oportunidade de vir no otorrino, melhor ainda. Com certeza. Doutor Matheus, queria inclusive fechar falando um pouquinho da lavagem nasal, que é tão importante, né? Como fazer essa lavagem de maneira correta, de maneira prática, para que todo mundo possa, em casa agora, acompanhando a gente, ter uma noção de como fazer para, pelo menos, diminuir ali os sintomas? Como eu falei, né? Tem vários tipos de dispositivo. O mais fácil de você fazer seria com a seringa. Se for criança, tem que ter muito cuidado com a pressão que você faz, porque é muito comum a criança ter otite média aguda, que seria uma inflamação no ouvido, que é uma complicação de um resfriado comum. Então, por exemplo, a criança, ela tem a tuba auditiva, que é a ligação do nariz com o ouvido, mais curta e mais horizontalizada. Então, se você fizer a lavagem com muita pressão, pode ir para o ouvido da criança, dar otite, dar inflamação, ter que usar antibiótico, aquela coisa toda. Então, o que é que a gente tem que fazer? Sempre, não importa o dispositivo que você usar, pode ser com garrafinha, com seringa, com jato contínuo, sempre a gente orienta ficar para frente. Se for nessa narina aqui, fazer assim, nessa daqui fazer assim, e evitar muita pressão, muita força, certo? E quando a gente fizer com a garrafinha, com a seringa que é de alto volume, que a gente fala, é bom sempre abrir a boca, porque justamente essa é a questão da tuba auditiva.
A tuba auditiva, na verdade, é um órgão que abre e fecha, é uma musculatura ali, né? Então, se a gente abrir a boca, a tuba auditiva fecha e tem menos risco de ir pro ouvido, entendeu? Sabe quando a gente tá no avião, que às vezes tá descendo ali, naquela hora dá uma tampada no ouvido? Ali é porque a tuba auditiva se contrai e causa esse sintoma. Então, durante a lavagem nasal pode acontecer algo parecido se você não fizer direito. Então, sempre a gente orienta dessa forma. O soro, existe aquele já pronto na farmácia, mas também a gente pode fazer, e tem várias receitas aí, se você pesquisar na internet você acha, mas basicamente você mistura bicarbonato de sódio com água filtrada. A água sempre tem que ser filtrada, gente, senão tem risco aí de proliferação de vírus e bactérias. E aí sempre na temperatura ambiente, né? Temperatura ambiente ou morna. Evita fazer o soro gelado porque realmente pode incomodar, tá? Aí dicas importantes, práticas, né, para no seu dia a dia, quem sofre com rinite pode começar. Porém, sempre bom lembrar, apesar da entrevista ser muito boa, nós não podemos substituir pela consulta, no lugar da consulta. A consulta, o consultório, gente, lá, a anamnese, o exame físico, enfim, é insubstituível. Por isso que é muito importante você fazer a sua agenda. E no Centro de Saúde Vivere, nós temos uma agenda para essa semana muito bacana. Tivemos ontem nefrologista e angiologista. Hoje, o otorrinolaringologista, o Dr. Matheus, já está se dirigindo para lá, vai começar os atendimentos. Amanhã nós temos endocrinologista e nefrologista na quarta-feira. Na quinta-feira, infectologista, ortopedista e cirurgião geral. E na sexta-feira, reumatologista. Então, é uma equipe com especialidades que você pode marcar o seu horário, ver a disponibilidade de agenda e se cuidar. No Instagram é muito fácil, @saudevivere. Você pode já acessar, tem um canal lá de contatos diretos. Também você pode acionar e já salvar o WhatsApp, que é o telefone também direto, ou mandar uma mensagem e conversar com a equipe. 991 28 47 74. 991 28 4774. É muito fácil. Você pode pelas redes sociais consultar essas informações que passei. Se não anotar, não tem problema. Pode também conversar com a equipe aqui da rádio, a produção na interna, que vai repassar os contatos para você. E o mais importante é você se cuidar, é você buscar a sua saúde. Hoje nós sabemos que trabalhamos com uma equipe multiprofissional que se comunica, que se ajuda, tudo com interesse para que você possa ter o melhor tratamento, a melhor condução. Então, muito importante, busque, é no Shopping Cidade Luz, lembrando que é acessível para todo mundo, é uma clínica que está aberta para todas as pessoas, independentemente da região onde você está, se você está em Guarabira, ou você está fora da cidade, se você está na região desses municípios todos que nós aqui agregamos, seja muito bem-vindo. O Shopping Cidade Luz é muito fácil de encontrar, estacionamento, segurança, aproveita lá, vai até, tem gente que aproveita, vai até na praia